Meus amigos, vamos então começar a entrar na dita ordem do dia. A ordem do dia hoje, como vos disse, é este tema. Vamos falar da lei moral do amor, justiça e caridade, que nada mais é do que o Sol e o sistema solar, que são as leis morais, dentro de um universo onde há muitas outras, todas elas integrantes da lei natural ou lei divina. As leis físicas, por exemplo, seja de que ciência forem, são leis de Deus. Foi criado por Deus, não é? Nós, os físicos e as ciências ao nosso lado, dedicam-se a estudar outras áreas do conhecimento, mas esse conhecimento foi criado por Deus. Essa realidade que eles estudam foi criada por Deus. Assim como também as questões do procedimento do bem e do mal, também foi criado por Deus. E nós, doutrina filosófica, de consequências ético-morais, procura exatamente entender a melhor maneira. E hoje, então, vamos realmente mergulhar nesta. Mas antes disto, falo-vos um pouco da lei natural. Como vos disse, esta parte que vamos hoje tratar, encontrais na parte terceira do Livro dos Espíritos. A parte terceira do Livro dos Espíritos tem mesmo por título Leis Morais. E começa com, numa primeira parte, entre a pergunta 614 e 648, fala exatamente da lei natural ou lei divina. Estão a ver aquela imagem de início? Fala do grande universo. Não fala só das leis do sistema solar, que são as leis morais. Fala de todas. E é isso que vamos começar por recordar o que são as características da lei natural, lei divina, de todas, das físicas, da astrofísica, da medicina, do espiritismo, da lei moral. Ok, todas têm uma característica, todas vêm da mesma fonte, do mesmo autor. Vamos ver isso primeiro. E então depois vamos particularizar nas leis morais e então vamos ver a sua origem, as questões do bem e do mal, o que é o bem e o mal, a percepção do bem e do mal, e a sua divisão, antes depois de mergulharmos então na investigação mais detalhada do Sol destas leis morais. Muito bem. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Por que é que eu deixo aquelas marcas aqui? Por uma inabilidade nossa, de todos nós, ok? Que é o percebermos a realidade, mesmo nas mais pequenas coisas. Nós não conseguimos, ninguém de nós consegue apreender a realidade. Vê essa realidade é segundo a nossa versão, que se chama verdade. Também acontece na interpretação das leis. Nenhuma lei humana, que são as únicas que nós conhecemos, mesmo aquilo a que chamamos lei de Deus, é uma interpretação humana, possível, da lei de Deus. E para isso faz-se com os instrumentos que nós temos, quer com a nossa limitada inteligência em relação ao autor da lei. Portanto, ele deve ter criado algo muito superior àquilo que ainda conseguimos ver, quer para nos depois comunicarmos uns aos outros, utilizamos a linguagem. E aqui temos um problema, uma evidência disto. Reparai, o que nós ouvimos dizer foi, é a pergunta 615 do Livro dos Espíritos, pergunta, a lei de Deus, a lei natural, qualquer uma delas, a que se dedicam as outras ciências ao lado do espiritismo ou as de conduta moral, qualquer uma delas, é eterna? E a resposta é eterna e imutável como o seu Criador. É possível? Digam-me, é possível? É? Não. Então o que é ser eterno? Eterno não tem princípio nem fim. Então, e a lei de Deus tem princípio ou não tem? Tem.
Não. Quem é que a fez? Então, tem princípio. No princípio não tem um fim, certo? Então, não é eterna. Não. Mas é assim. Ok? Certo? Mas estão a ver? Isto é um problema de linguagem. Também Kardec o tinha. Ok. E passados 100 e tal anos, 160, estamos a tê-lo. Portanto, nós temos que ter cuidado. A convocatória do Espiritismo como filosofia e como ciência é estudar. E não impor a nossa verdade. Está disponível para apresentarmos a nossa, escutarmos a outra e sairmos todos com uma melhor. Aqui não há papas, aqui não há os donos disto, não há nada disto. Há estudantes eternos disto. E estou-vos a dizer porque é que a gente tem que estudar. Claro que, mesmo hoje, com a linguagem que temos, nós teríamos problemas. Temos aqui a ver este exemplo. Mas, e como é que íamos dizer? É engraçado, a Cristina deu já uma resposta muito interessante. Não, espera aí, ela não teve início, teve princípio, mas não teve fim. Também nós, reparais, também nós como espíritos tivemos início, mas não vamos ter fim. O que é que nós costumamos dizer? Qual é o adjetivo que utilizamos? Somos imortais. Do CBE, olhem que essa é para vocês. Ok. Já fizeram, não é? Para as que iniciaram hoje. Pronto, estão a ver? Portanto, se quiséssemos agora redefinir, mesmo ainda que curtamente, sair com uma verdade melhor do que esta, era dizermos que a lei de Deus, a lei natural, é menos eterna do que Ele próprio e mais imortal que o homem. Também, porque é que eu digo mais imortal? Porque quando nós tomamos consciência que vivíamos, já existia a lei para nos reger, não é? Deve ter sido as primeiras coisas que Deus criou, deve ter sido as regras, como tudo aquilo que Ele depois ia criar a seguir, se ia reger. Estão a ver? Estão a ver a nossa incapacidade? Bem-vindos a esta maravilhosa doutrina. De tal forma que é uma questão de semântica da forma como nós nos identificamos com a própria palavra em si, o seu contexto e o seu significado, que tu, no exemplo que nos deste, disseste que somos eternos estudantes. Ora, se nós iniciarmos o estudo, pronto, tens o exemplo. Imortais estudos. Exato, aí está. Portanto, corrigindo ainda melhor, seremos imortais estudantes. Ok? Estão a ver? Estão a ver? Estamos aqui a ver evidências. Não há aqui... É a nossa limitação, a nossa inabilidade. Sejamos humildes, aceitemos e vamos estudando. Ok? Muito bem. Ora bem, então... As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral. Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Isto é, graficar aquilo que acabamos de ver. Portanto, todas as leis de qualquer ciência, de qualquer filosofia, são leis divinas, como são as leis morais. Porquê? Porque são criadas pelo mesmo Criador, vêm da mesma fonte. Enquanto as ciências físicas, ditas físicas, estudam o mundo físico e as leis físicas, exemplo, medicina, biologia, astronomia, as leis morais são estudadas pela ética, por um ramo da filosofia, que é filosofia moral, chama-se ética. Isto é preciso justificar porque é que entendemos, ao observar o que podemos apreender da lei moral de Deus, de boa conduta, não é? É preciso nós justificarmos porque é assim. Porque todos sabemos também que, e se calhar alguns estão aqui porque encontraram problemas desses em correntes religiosas que frequentaram ou que ainda frequentam,
As religiões, todas elas têm uma característica, é terem um livro sagrado. Um livro sagrado é o livro onde estão escritas as verdades de Deus. Ora, mas como Deus é o único, filosoficamente não pode haver mais do que um, então como é que temos vários livros sagrados? Comparem lá a Bíblia cristã, independentemente se é católica ou protestante, com o Corão. E vão encontrar divergências. Portanto, exatamente, porque não vamos pôr o pé à frente daquilo que é impossível. Nenhum de nós, nem religioso, nem filósofo, nem cientista, consegue adquirir, definir a lei de Deus. Nós vamos avançando e vamos vendo. Até Cristo trouxe a chamada Boa Nova. Ok? O que é que ele fez? Reinterpretou uma primeira lei de Deus, de Moisés, não é? E hoje o Espiritismo, em algumas partes, vem detalhar melhor já a Boa Nova de Cristo. Estão a ver? Estamos a mudar. Então, afinal, não há nada de imutável aqui. É um avanço. Há uma aproximação para a realidade. Ok? Muito bem. A partir daqui vamos nos concentrar então no estudo deste sistema solar. Vamos ver um pequeno resumo com um filmezito. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Estas são as características base do sistema solar das leis morais, onde temos esta lei que hoje vamos estudar, que é o Sol, ok? Vamos continuando então agora o nosso estudo ainda sobre este sistema solar. Este sistema solar que tem as leis morais, as leis de boa conduta do progresso humano. Há uma parte do livro dos Espíritos, logo naquela parte inicial, também fala, exato, mas de onde é que isto vem? Bem, nós vimos com a noção do bem e do mal, vimos todos com ela impregnado na nossa consciência. Tem uma prova todos os dias, é quando vocês olham ou vos acontece algo novo, e vocês sentem que é um problema e têm que tomar uma decisão, ou A ou B. E lá dentro fica a dúvida. Há uma vozinha, não sei se vou para aqui, se vou para ali, não é? Ficamos na dúvida, não é? Ok, e essa vozinha é comandada por quê? É comandada pela tal noção, o que a gente quer é proceder bem. Temos qualquer coisinha a chamar-nos a atenção, que nos vai dando umas vantagens para um lado, umas desvantagens para o outro. Portanto, nós vimos todos programados com isso na nossa consciência. Mesmo... Não é os que têm religião, não é os que têm espiritismo, não é os ateus, todos vêm com isto, ok? E claro que ela vai se melhorando ao longo das reencarnações. Isto é, provavelmente numa encarnação anterior nossa, pequenos detalhes da nossa vida corriqueira de hoje, nesse tempo, se calhar era um problema. Era dos tais que não sabia se faça assim, se faça assado. E hoje já sabemos como é que é e nem sequer pensamos. Ok? E é natural que, ao enfrentarmos hoje os problemas de hoje e que nós, se conseguirmos resolvê-los bem, de acordo com a lei divina, o que pudermos estudar e valorar,
é muito possível que numa próxima encarnação, já sabemos como é que é, já não nos vai constituir problema. Outros virão, não é? Outros virão porque o conhecimento continua. Muito bem. Que definição se pode dar de moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esta frasezinha é pequenina, mas tem muito. Tem muito. E para um espírita, estudante, imortal estudante, tem mesmo que se haver com ela, se quer estar seguro da sua fé, porque a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer momento da humanidade, em qualquer área da humanidade. E para isso, um espírita tem que pensar, para não entrar nem em dogma, nem em interpretações errôneas, mas poderá sempre entrar, mas pior ainda é transformá-lo num dogma e dizer que é assim, calma. Então olhemos para isto, o bem e o mal. E nós ouvimos que a moral funda-se na observância da lei de Deus. Então, se a moral se funda, então a moral é um produto. O fundador é que a produziu, não é? Ou baseia-se, ou tem de trás algo que a produziu. Então, espera aí, então é um produto. Então, mas se a gente quer perceber de onde ela vem e como ela é gerada, esse produto, então temos que ver o que é que está atrás. E o que é que está atrás? Diz que é a observância da lei de Deus. Então, a lei de Deus é o que é e ninguém a consegue apanhar. Nem nós espíritas hoje, nem a religião, e não sei se algum dia podemos apanhar, ok? Vamos mudando de opinião, vamos mudando de verdade, vamos ajustando, vamos redescobrindo, ok? É isso que nós fazemos. E claro, se nós para observarmos uma lei, imaginai uma lei humana, imaginai o Diário da República com um decreto-lei que tenha saído. O que é observar esse decreto-lei? É lê-lo, não é? Lê-lo, interpretá-lo com o uso da razão e depois disso o quê? Deduzir então uma conduta que é chamada a moral. Daquilo tudo que lemos do Diário da República, do decreto-lei, a gente olhou para aquilo, bem, eu já sei o que é isto. De acordo com isto, eu não posso passar uma estrada a correr. Imaginemos que a lei era sobre isto. Pronto, ela é mais outras coisas, explicava porque é que é. Não, não passar a estrada a correr. Ok, pronto. É uma indicação moral. Estão a ver? E isto é para todas as leis de Deus. Também para as morais. Muito bem. Então, se assim é, nós agora temos também outra vez. Nós há bocado estávamos com o problema do eterno e do imortal. E agora estamos com o problema da moral, da ética, do bem e do mal. Ora bem, já estamos a ver que a moral é fruto de costumes. Ok? Se é uma dedução do ser humano em relação ao que ele vê ser a lei de Deus, então sai qualquer coisa, mas não estará a obra perfeita, não é? Portanto, e tem muito a ver com os costumes. É bem fazer. Quem não quer pensar assim, o pai diz, ou o padre diz, ou o pastor diz e tal, e é assim. Mas claro, portanto, tem a ver com a questão. Mas realmente, e para um espírita que percebe de onde é que vem a moral, que é um produto de um ato inteligente, então ele tem que se fundar na ética, na justificação de porque é que aquilo é bem ou mal, independentemente se toda a gente pratica ou não pratica. E claro, daí deduzir as ditas consequências ético-morais. É por isso que o Espiritismo, uma das definições mais comuns, é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Não é só morais. Porquê? Porque tem que justificar, não é só de conduta. Já vimos que a moral é a conduta que resulta deste ato inteligente. Mas não, para o espírita tem que poder justificar porque é que aquela conduta é boa. Vou-vos dar um exemplo muito claro, vem no Livro dos Espíritos. Embora Kardec, no seu tempo, a filosofia ainda não tinha independentizado o ramo da ética, tudo era moral, e era
era entre o produto deste ato e o que se dizia que era a interpretação da lei de Deus. Portanto, hoje em dia já temos bem independizado na filosofia um ramo que investiga as questões do bem e do mal. Chama-se filosofia moral ou ética. Vamos ver um exemplo da pena de morte. Vocês vão ver o que diz o livro dos Espíritos sobre isso e vamos acompanhar tudo isso. E vamos fazer algumas questões sobre isso. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. Pena de morte. É moral ou imoral? É moral, Aí está a pergunta. É imoral nos sítios a azul? Está abolida, em Portugal, por exemplo, está abolida há 150 anos, mas há 200 anos era moral. Isto é, há 200 anos era bem proceder que um juiz mandasse matar um assassino que se prova em tribunal que matou outro. Ok? Hoje já não é. Portanto, já é imoral nestes países todos a azul. Mas, por exemplo, é moral nestes países a vermelho. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos existe a pena de morte. Isto é bem proceder que um juiz mande matar, mande retirar a vida a um assassino que se prova em tribunal que matou outro. Então, se o juiz fosse espírita, como é ele aqui nos Estados Unidos acha que é bem proceder mandar matar e vem para aqui e acha que não é? Estão a ver como a moral é uma coisa que não pode ser, é um produto. Nós temos que ir ao que está de trás. Nós temos que poder justificar esse produto. Como é que ele aparece? Então temos que recorrer da ética. Então vamos. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Ora, resposta. Tens dúvidas? Não sabes se a pena de morte é moral, é bem proceder ou é má proceder? Então, eu dou-te uma coisinha, chama-se isto, olha, inteligência. Exatamente, para poder justificar o que é bem e o que é mal. Então, a mesma pergunta, a pena de morte é ética? Não. É antiética em qualquer lugar, mesmo onde ela é moral. Bem, e porquê? Porque estamos no domínio da ética, há que justificar. Então é fácil, está aqui uma justificação, mas poderá haver outras. O homem é imperfeito, não é? É imperfeito aqui, é imperfeito nos Estados Unidos, no final, onde ela é moral e onde ela é imoral. Então, se é imperfeito, pode errar, certo? Como o juiz pode errar. Então, se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. De acordo? E nós estamos a ver, o dia-a-dia ensina-nos, há poucos meses, nos Estados Unidos, 2 indivíduos que foram condenados à morte, chegou-se agora à conclusão, afinal, estão inocentes. Se os tivessem já morto, como é que agora se emendava a mão? Por isso é que em Portugal já não temos pena de morte. Dá-se-lhe a pena máxima, 20 ou 25 anos, já não tem bem de cor. 25? Dá-se a pena máxima. Se por acaso houver algum facto superveniente que escapou à investigação humana, que é sempre imperfeita, não é? Bom, tira-se o homem da cadeia, restitui-se à liberdade, dá-se-lhe uma indemnização, arranja-se, recompõe-se-lhe a vida, etc. Certo? Este é o caminho que o Espiritismo aponta. Mas Kardec, mesmo ainda não tendo no seu tempo a filosofia desenvolvido para um ramo separado chamado ética, ele dá a resposta à pena de morte, reparei. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Estão a ver? Já lá está dita o caminho por onde as coisas vão. E nós já estamos a assistir. Já hoje já temos países em que ela não é legal, em que está abolida, e outros ainda praticam e tal. E vai desaparecer. Vai desaparecer exatamente porque, filosoficamente, à medida que o homem vai progredindo, vai sendo mais inteligente, vai conhecendo, aproximando-se mais de Deus, conhecendo melhor, vai chegando à conclusão que realmente tem que seguir um caminho racional.
em que nós já temos esta muleta, que é o Espiritismo, que tem que apontar com justificação qual é o comportamento correto, que por sua vez vai impulsionar a alteração dos comportamentos morais da sociedade. Portanto, o que nós fazemos como imortais estudantes do Espiritismo é em permanente estudo, verificarmos o que é bem e o que é mal proceder, e depois, quando nós transmitimos em conversa e tomamos condutas de acordo com isso, é claro que acabamos por influenciar, desde logo, a família, os amigos. Estão a ver? Portanto, é este processo que se vai fazendo. Mas tendo sempre em atenção isto que aqui está. O mal é sempre o mal. Mesmo que todos o pratiquem. E o bem continua a ser o mesmo que ninguém o pratique. Portanto, para espírita isto não serve. Toda a gente faz, não serve para espírita. Para espírita só serve. Faz-se assim, porque neste momento, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, por isto e por aquilo, esta é o que eu vejo ser a melhor conduta. E pronto, para amanhã revê-la. Mas não há cá doutores, não há mesmo. Tá? Portanto, é esta a postura do Espiritismo, ok? Muito bem. Claro que no dia-a-dia este processo às vezes é complexo, porque a gente tem que pensar muitas vezes, a gente bem basta quando estamos perante uma coisa nova, não sei há quanto tempo é que eu ando, vou para aqui, vou para ali, e depois pergunta este, e pergunta aquele, e pergunta aquilo. Bom, há uma regrazinha, eu costumo utilizar, uma regrazinha que é uma metáfora da moeda de euro. E está baseada em algumas respostas do Livro dos Espíritos, em 3 respostas fundamentalmente. Considere uma moeda de euro. Uma moeda de euro tem 2 faces, como qualquer moeda, não é? Numa das faces é a nossa relação entre nós, a sociedade humana. Ok? Na outra face é a relação com tudo aquilo que não é sociedade humana. É o universo, o resto do universo. As plantas, os animais, o ambiente, a atmosfera, tudo isso. Ok? O que é que nos diz o Livro dos Espíritos? Na parte da sociedade... Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Estas 2 respostas resumem o que nós temos que fazer no dia-a-dia. Quando já não sabemos bem como é que é ser de ir para o A para o B, pelo menos façamos isto. Não façam aos outros, não queres que façam a ti. Pronto, esta é a regra base. E por isso eu ponho também na face da moeda de euro, que está da sociedade, tem uma parte que é prata e uma parte que é ouro. Nós convencionamos que o ouro é mais valioso que a prata. Portanto, a prata, mais ou menos nós interiorizamos. Podemos não praticar, mas não façam os outros, não fazem a ti. A gente mais ou menos, todos os dias, esta parte a gente já vai mais ou menos fazer. Mas depois vem esta pergunta 642, mas basta não fazer ao outro? Não, não basta isso. É preciso também fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra. Exemplo sobre esta questão de eu estou com um problema, não sei se vou para A, se vou para B, não sei quantos, e pergunto a um amigo e a outra amiga. Se me perguntarem a mim, esta pessoa que está em dúvida, se me perguntarem a mim, é meu amigo, e pergunta-me, olha João, estou com este problema, e tal, o que é que tu achas e tal. E eu, se eu conhecer bem a pessoa, diz assim, ele é meu amigo, mas eu já sei como é que ele pensa, ele não vai querer ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Então começo cá a fazer contas, há pessoas que dizem assim, bem, não vale a pena eu dizer-lhe, ele que bate com a cabeça na parede, vou estragar a amizade, porque lhe vou dizer uma coisa que ele não quer ouvir. Mal proceder. Bem proceder, não basta não fazer o mal ao outro, é fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra. Bem proceder é eu dizer-lhe, ok amigo, quando eu passei pelo teu caso, o resultado foi este. E porquê é que foi este? Eu segui por este caminho. E justifico. Porquê? Tu agora farás o que tu quiseres, tens o livre-arbítrio. Mas eu, em consciência, devo-te dizer isto. Agora, tu seguirás. Custa. Pode custar. Mas é o que manda a lei de Deus. Tá? Muito bem. Do outro lado Quando nós comais temos... em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis essa medida,
sois punidos. É assim em tudo. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Portanto, do outro lado da moeda, é tudo aquilo que não é a sociedade humana. Os animais, as plantas, o universo, o ambiente. E evitar o excesso. É só esta a regra. Portanto, eu preciso de me alimentar e gosto e sinto que tenho necessidade de comer carne. É legítimo eu matar uma peça de caça, um animal, para me alimentar. É mal proceder eu matar o animal por prazer e desperdiçar a sua carcaça. Mas quem diz um animal, diz um vegetal. É bem proceder eu cortar uma couve, fazer uma sopinha para me alimentar. É mal proceder eu cortar a couve e desperdiçá-la. Ponto, dá igual ser carne, ser peixe. Estão a ver? Portanto, a regra é esta, é evitar o excesso. Ora bem, claro que... Pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, serão só visto que resume todas as outras. Vocês façam como entenderem, é o que vocês conseguirem ver. Mas nós, como precisamos de catalogações e ter algo palpável, nós estamos a ver estas leis. E ele avisa-nos que a mais importante é aquela que nós consideramos que é a tal lei, o tal Sol dentro do sistema solar, que nós tínhamos visto há pouco. Cá estão as outras todas à sua volta, certo? Por isso eu comecei assim com o sistema solar. Muito bem, mergulhamos então no Sol. No Sol, à volta do qual giram todas as outras, esta é a lei mais importante, é a lei do amor, justiça e caridade. Cabe veremos ver as questões do amor, da justiça e da caridade. Ora bem, comecemos então pelas questões do amor. Nas questões do amor podemos fundamentalmente dividir o que é isto do amor, o amor a todos. É o que nos ensinam os grandes profetas, a começar em Jesus Cristo, amai os vossos inimigos. E dentro deste particular vamos ver as questões familiares, o amor materno e filial que tem uma incondicionalidade, todos reconhecem que existe. Vamos ver um bocadinho mais de próximo. Vamos começar por ver o amor de forma geral a todos. Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não proverá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Portanto, isto é o que nos diz Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos também os vossos inimigos. Okay? O amar os vossos inimigos, é claro que é difícil interpretarmos isto à letra, mas também Deus pergunta assim, Jesus diz, perdoai 70 vezes 7. É, no mínimo, dar possibilidades a quem nos ofendeu de se emendar 70 vezes 7 vezes. Ok? Esta é a regra que Jesus nos aponta. Dentro deste amor devido a todos, existe este amor materno e filial. E claro que olhar para ele significa olharmos para a virtude, porque é que é construído assim, com esta incondicionalidade, os ódios que acabam por encontrar-se nas famílias, e se há alguma coisa que nos alivie, se dos desgostos que a gente tem com os nossos filhos, se isso nos inibe alguma responsabilidade. Vamos olhar para isto
Será o amor materno uma virtude, ou um sentimento instintivo, como aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Há uma diferença entre a relação filial e maternal entre os animais, que só estão animados do estadio mais baixo do princípio inteligente, chamado instinto, e nós, que estamos animados de inteligência, que, enquanto nos animais é um instinto, é temporal. Vocês são capazes de olhar para uma família de um animal e, passado umas semanas ou uns meses, os pais abandonam à sua sorte os filhos, mas nós não. Nós ficamos com uma ligação, e que não é só daqui, aliás, ela é editada por algo que vem do passado e semeamos para o futuro também. Portanto, é realmente uma virtude esta possibilidade. Sendo natural o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a infância destes? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Tenhamos muito cuidado que tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, mesmo quando chamamos problema, não aponteis o dedo a ninguém. Façam assim. Ok? Quando a gente aponta assim, depois tem uma série de dedos. Porque Deus seria injusto se fizesse o outro pagar por erros meus. Portanto, somos nós e herdamos de nós próprios. Se nós não conseguimos ver, entender com consciência, não nos conseguimos lembrar onde é que está a causa deste problema, porque há uma lei de causa e efeito que é universal. A qualquer efeito tem que responder uma causa, então é porque ela vem de trás. Portanto, nós, ao dia de hoje, aceitemos com resignação aquilo que semeamos no passado, que são que chamamos problemas hoje, mas cuidado, hoje estamos a semear para o futuro. Hoje façamos o bem, o melhor possível, para que amanhã não nos encontremos outra vez a pensar de onde é que veio isto, eu sou um desgraçado, ok? Portanto, claro que isto, cá está, no amor filial, porque é que encontramos grandes desavenças na família consanguínea? Primeiro, não é por acaso que elas vêm, costuma-se dizer que nas famílias consanguíneas estão os piores inimigos do passado, e que isto acontece porque, se calhar numa encarnação anterior, houve um mau procedimento como pai e como mãe. E então vem o filho com uma tendência de reagir contra a mãe ou contra o pai. É fácil de perceber. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm os pais desculpa para não lhes dispensarem a devida ternura. Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Não há justificação nenhuma para que, mesmo quando um filho nos parece muito ingrato, não há justificação nenhuma à lei de Deus, ao que é possível chegarmos com o conhecimento espírita racionalizado. Não há justificação nenhuma para nós votarmos um filho ao abandono. Mas todos nós até mais ou menos sentimos isso, não é? Então, se nós todos vimos de Deus, se nós somos todos irmãos em Deus, porque é que eu tenho lá em casa 2 espíritozinhos exatamente aqueles e não tenho como filhos um de vocês qualquer, ou vice-versa? Por algum motivo há de ser, certo? Mas claro, somos todos irmãos. Mas é claro, há uma incondicionalidade de mim para com os meus filhos, que já não há de mim para um amigo ou para uma amiga. Até para a mulher já não há essa incondicionalidade. Por algum motivo tudo tem a sua razão. Portanto, não nos assiste o direito de justificar um abandono de um filho por desgosto que ele por maior desgosto que seja, por algum motivo ele nos aparece
E nós somos responsáveis por educá-lo. Então, passemos agora, vimos o que era importante da lei do amor. Mas ela é a lei do amor, justiça e caridade. Olhemos agora para a justiça. Nas questões da justiça, nós teremos aqui que olhar para se a justiça é algo natural, se nos aparece naturalmente, as visões diferentes que há, porque é que nós estamos em desacordo, que nem todos temos a mesma visão do que é justo. Qual é que é a base para dirimir estas questões das diferentes versões da justiça? Se não se põe em causa o problema da subordinação, já que todos somos iguais, se pode haver uns que estão mais adiantados que outros, são chefes de outros, etc. E, muito relacionado com a justiça, o direito de propriedade. Vamos olhar... O sentimento da justiça está na natureza, ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Muitas vezes nós dizemos que pessoas menos cultas que nós, mais simples do que nós, têm um sentido de justiça superior a nós. Porquê? Não há milagres. Nós vimos, tal como a lei de Deus, a lei moral, vem programada na nossa consciência, todos nós vimos lá com ela. Só que há uns que veem melhor as coisas do que os outros. Embora numa determinada área, na área intelectual, possam até ser mais cultos, etc. Mas nas questões do bem e do mal há diferenças, ok? Mas vem dentro de nós, vem na natureza. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Não vos estou a dar novidade nenhuma, pois não. Quando nós discordamos sobre o que é bem e o que é mau com outra pessoa, todos nós sabemos que muitas vezes vai atrás de nós é o interesse que a gente tem, uma determinada paixão por algo, de querer beneficiar a um determinado amigo em detrimento do outro, porque ele é meu amigo, então o que é certo é eu alinhar pelo amigo, embora o que diz a lei é que não, ele é que está em casa. Todos nós fazemos isso. Esta é a causa, esta inibição nossa, este problema nosso é a causa de nós termos visões diferentes sobre aquilo que afinal vem cá, já metido cá dentro de nós. Qual a base da justiça, segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Já tínhamos visto isto há pouco na moeda. A regra base fundamental é esta: não faça aos outros, não queres façam a ti. Portanto, quando temos opiniões divergentes sobre o que é bem ou mal proceder, no mínimo comecemos por aqui. A ver se fosse ao contrário, se nós gostávamos. Ok? Pelo menos isto. E depois, claro, fazer todo o bem para evitar que mal maior ocorra, se for o caso. Mas, se cada um atribuir-se direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Portanto, a superioridade, nós na organização da sociedade humana, muitas vezes a superioridade vem pelo conhecimento, o canudo, a qualificação técnica, etc. Essa pode prescrever, porque quantas pessoas com um canudo depois não têm capacidade nem de liderança. Às vezes o canudo, a gente até diz que foi comprado na farinha Amparo e tal, disse isso. Mas quando essa pessoa
pela sua inteligência, pelo seu raciocínio, pela sua conduta, mostra que sabe e aponta com certeza o caminho melhor para todos, a gente aceita como superior em relação a nós. E se assim for, de acordo, não há problema nenhum. O problema é quando as pessoas tentam enganar o sistema. E como é que seria isto? Bem, exatamente como Cristo, por exemplo. Cristo, deem a volta que derem, é superior mesmo. Porquê? Pela conduta, toda a gente o aceita como tal. Mesmo os seus detratores hoje reconhecem assim. Olhamos agora para as questões muito relacionadas com a justiça, que é o direito de propriedade, o roubo, etc. O que é que nos diz o livro dos Espíritos sobre isso? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Conseguem ver relação com a pena de morte com isto? Cá está. Ninguém tem direito a atentar contra a vida de semelhante. Até é outra justificação para que a pena de morte seja imoral, antiética. Okay? E porquê? Algum de nós comprou a vida? Até os meus filhos, eu desejava tê-los, mas posso eu determinar quando se vem, se não vem, se aparece? Não consigo. Portanto, nós damos-nos conta que vivíamos. Os nossos pais não conseguiam gerar vida. O que eles geram é algo que nos é dado. Então, se nos é emprestado, nós não temos o direito de destruí-lo. Certo? Se me empresta uma coisa, eu não tenho direito de destruí-la. Portanto, eu não posso pôr nem da minha, quanto menos da do outro. E isso, podemos falar de aborto, podemos falar do que nós quisermos. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Sim, todo o direito de justamente acumular bens, mas em família, para ajudar os outros. Os que estão mais próximos, a começar, como a abelhinha faz também. Não é por acaso que ela o faz assim. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. E Jesus, dai a César o que é de César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. E é ilimitado esse direito, desde que seja fruto de trabalho honesto. Ok? É ilimitado esse direito. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Isto é um corolário do que nós tínhamos visto anteriormente. O direito de propriedade legítima é ilimitado, desde que sem prejuízo de outro. Aquilo que é do nosso trabalho. Será ilimitado o direito de propriedade? Sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. Tal e qual, o que vimos a dizer. Mas tenhamos também a humildade de reconhecer que, quando se diz aqui legislação humana, pode também incluir o que nós pensamos que seja a legislação divina, porque é humana, é uma geração da interpretação, ok? Mas é por isso que nós interpretamos mal a lei de Deus e muitas vezes construímos umas leis, umas dicas de conduta moral que vão contra a lei. Por fim, a lei de caridade, portanto, lei de amor, justiça e caridade, a parte da caridade. E com isto tem também a ver não só o conceito de caridade como o de esmola. Vamos olhar para o conceito de caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo
é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Isto é um corolário também do que já tínhamos visto nas questões do amor, não é verdade? Portanto, até se costuma dizer que fora da caridade não há salvação. Exatamente porque é necessário isto, a benevolência, a indulgência, perdão, entre nós todos. E a caridade não é só dar uma moedinha. A caridade é, nos grupos restritos, a começar na família, benevolência, indulgência, perdão. Esta é a caridade maior. Mas olhemos para as questões da esmola, que é mais fácil de perceber a caridade se for materializada. Vamos olhar se é legítima ou não a esmola e o que é que vai acontecer à esmola, tal como a pena de morte. O que é que diz o livro dos Espíritos? Reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Nem sei explicar melhor. Portanto, realmente o que é reprovável não é a esmola em si, mas é a forma como se dá. Se a gente dá uma esmola para mostrar, ainda por cima se vangloria que é Deus, está a querer recolher louros da sociedade em que sou magnânimo porque estou a ajudar mal há pouco. Há que fazer beneficência, isto é, nem todo aquele que pede é o mais necessitado. Muitas vezes nós temos que usar a inteligência e perceber, ok? Às vezes o que mais necessita é aquele que tem vergonha de pedir, mas está mesmo necessitado. E nós temos que saber, podemos cair numa e outra vez, mas é obrigatório que nós estudemos e olhemos bem para estas questões. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Se nós estamos votados ao progresso através da educação, quanto mais educados moralmente nós formos, menos excessos cometemos, menos necessidades futuras de esmola vamos a ter. Naturalmente, a esmola será eliminada, tal como a pena de morte e outras coisas assim, fruto do nosso adiantamento. Meus amigos, eu para vos trazer esta palestra consultei estes livrinhos todos que aqui estão. Neste livrinho, que é o meu primeiro livro espírita, se quiserdes ver aquelas questões que andámos a falar, da dificuldade em perceber a realidade, em que a verdade é uma versão da realidade, tem lá vários exemplos e vos mostra exatamente isto. Isto está na base de nós não conseguirmos interpretar bem, nem sequer às vezes a lei humana produzida pelos humanos, quanto mais a lei de Deus. E vamos aos poucos a poucos. Esta parte das leis morais, também neste livro, a parte que está mais dedicada a elas é o último capítulo, o capítulo 6, o Sistema de Defesa da Vida. Quem quiser e preferir ler este livro em digital, também é só ir aqui a esta livraria Buboco Portugal e podem descarregar e ler em telemóvel ou computador, etc. Eu estou a gravar como habitualmente esta palestra, hei de colocá-la aqui neste canal, Espiritismo JG, em um par de dias. Encontram-me também aqui no Facebook, etc. Tem aqui o meu e-mail para alguma questão que não me queiram pôr agora ou que fique por responder por falta de tempo. E pronto, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer sobre este tema ou outro. Muito obrigado pela vossa atenção. Ora, eu ia-vos pedir então que terminemos da forma como começamos. Isto é, vamos conversar de novo com Deus. E vamos sintonizar-nos todos, quer neste plano em que nós nos encontramos, encarnados, mas também
tentando pela forma como pensamos, com amor, com justiça, com caridade, sintonizar com os que nos são invisíveis, mas que necessariamente serão amorosos, justos e caridosos, se essa é a nossa intenção ao conversarmos com eles. Então, imbuídos dessa intenção amorosa, justa e caridosa, louvemos o Senhor por nos permitir descobrir mais um bocadinho do detalhe da sua obra, neste caso em particular do Sol, da constelação, do sistema solar, que são as leis de bem proceder, as suas leis morais. Agradeçamos-lhe a possibilidade que acabou de nos dar de, aqui, como que em família, pormos as nossas dúvidas, as nossas questões, comunicarmos o conhecimento que temos uns aos outros, e que é uma oportunidade de progresso que devemos privilegiar, porque é deste intercâmbio de ideias que nós podemos sair com verdades melhores do que aquelas com que entramos. E nesse particular, a doutrina espírita ajuda-nos muito por esta natureza que põe tudo em causa, que nos obriga a pensar, que nos obriga a raciocinar porque é que é bem proceder ou mal proceder. Mas por fim, e porque todos somos imperfeitos, e tão imperfeitos que, se hoje pensamos que estamos a interpretar bem a lei de Deus, mais tarde, pode ser até daqui por uns séculos, se calhar, há uma retificação a fazer, como a gente observa que houve uma retificação a fazer de Moisés para Jesus, e hoje vamos reinterpretando algumas coisas. É a lei normal do progresso. Mas, porque somos imperfeitos e podemos produzir indicações morais que não são perfeitamente éticas, nesses momentos em que estamos à beira de poder determinar um procedimento moral que não é ético, envia-nos boas sugestões, envia-nos os assessores desta casa, os espíritos amigos, os mentores, para nos fazer pensar um pouco mais antes de tomarmos atitudes que necessariamente vão reproduzir-se no futuro, num determinado resultado. Mas mesmo assim, se assim for e se acontecer, dá-nos a força para aguentar com esse resultado que hoje semeamos, tendo a certeza que tudo passa e a misericórdia divina, no seu amor imenso, nos dá uma e outra 70 vezes 7 oportunidades de recuperar. Bem-aja, uma boa semana a todos.